Sim. Então, eu estava dizendo que depressões, né, relevo que são chamados de depressão, são relevos que se localizam em áreas rebaixadas, rebaixada. É como se uma depressão fosse tipo um relevo que está num um buraco, né? Para vocês entenderem, fazer uma alusão na cabeça agora. É como se Caicó estivesse tipo num buraco, né, numa área rebaixada ali, em relação ao seu entorno. Pode observar que ao entorno de Caicó a gente vai encontrar algumas serras, né? Áreas mais elevadas, porque relevo de depressão se localiza em áreas mais rebaixadas do que seu entorno. O seu entorno, a parte ali ao redor, no caso, são mais elevadas. E outra coisa que caracteriza uma depressão, um relevo de depressão, é que o seu terreno ele é um terreno acidentado, né? Não é um relevo assim, tipo uma planície que é reto, um planalto que tem um topo geralmente plano, um pouquinho de nada acidentado. O relevo da depressão tem uma superfície realmente bem acidentada, né? Entenderam isso aí? Vamos esperar que sim, né? Entendemos. Muito bem. Vamos ver meu WhatsApp agora. Eu vou mudar bem rápido. Vamos lá, para o livro. Então, essa parte central do continente, a gente vai ter grande presença de planícies, né? Onde vai se localizar alguns rios aí muito importantes para a ocupação humana, para a sobrevivência dos povos que habitam essas regiões. E também muito importante para a geração de energia, para a produção industrial, porque tudo que a gente produz necessita-se de água. Então, o livro vai até fazer uma explicação breve. Ele vai dizer o seguinte, que nessa região aqui do Canadá, dos Estados Unidos, os rios eles são muito utilizados, são áreas de muita ocupação humana, e eles são muito utilizados para a produção industrial, para a produção agrícola também, para a sobrevivência dos povos. E na América do Sul, cito o exemplo aqui de algumas planícies de depressões, como, por exemplo, a área amazônica e a área da Bacia Platina, né, da Bacia do Rio da Prata, que se localiza aqui entre Brasil, Paraguai, Uruguai, né, pegando um pouquinho da Bolívia, Argentina. Essa região aqui na América do Sul é uma área também muito importante para o povoamento, para a ocupação, para a sobrevivência dos povos. É muito utilizada para a pesca e também na Amazônia, né, em si também. A polícia amazônica também é muito importante para a pesca, para o transporte também de pessoas, de mercadorias. Também é uma região de extrativismo mineral e uma área também muito importante para a pecuária, né, para a criação de animais. Prontinho, terminei essa parte aí. Deu para entender que a gente tem três grandes áreas, né? Três grandes áreas dentro do continente americano. A costa oeste, que seria essa área mais elevada, onde a gente vai encontrar montanhas jovens. A costa leste, aqui à direita, que faz fronteira ali com o Oceano Atlântico. Essa costa leste é onde a gente vai encontrar grandes ocupações humanas, é uma área de grande exploração da vegetação nativa, é uma área de muitas indústrias, de muitas metrópoles importantes. E é uma área onde a gente vai encontrar principalmente montanhas antigas, alguns planaltos e algumas serras, certo? E essa parte central é onde predomina o central do continente, obviamente a parte do centro, né? Essa parte central a gente vai encontrar grandes rios, grandes planícies e também grandes depressões, áreas de depressões, certo? A própria Amazônia em si, tipo a região da Amazônia, todo mundo pensa que a Amazônia é uma área só de planície. Na Amazônia só existe planície, porque os rios, eles ficam meandrando muito, né? Fazendo muitas curvas assim. Aí o povo faz, na Amazônia só existe planície, é uma área muito baixa e plana. Não. A gente vai ter muitas depressões na Amazônia, áreas um pouco rebaixadas. Vamos encontrar na Amazônia também planaltos, certo? Não muito elevados, mas vão existir também. Não é uma área somente de planície. Mas é claro que a planície amazônica é muito importante, né? Muito para a gente compreender o processo de ocupação daí. Mas não existe só planície nessa região. Espero que vocês tenham entendido. Vamos passar para essa outra parte aqui agora, que eu acho que vai dar tempo. Vamos entender agora a formação de rios voadores. Já ouviram falar nisso? Rios voadores? Nunca? Mas vocês viram que um tempo desse teve uma polêmica dizendo que na região de São Paulo estava chegando uma fumaça vinda da região norte do Brasil. Estavam queimando a vegetação, né, da floresta amazônica e estava chegando até o sudeste do Brasil. São Paulo, teve uns dias que ficou bem escuro mesmo o céu, né? Eu lembro. Lembram disso? Sabe por quê? Porque existem enormes correntes de ar que ficam se deslocando da região amazônica para outras regiões do sudeste e sul do Brasil. É por isso que as queimadas que ocorrem lá na Amazônia
obter algum reflexo aí nessas outras regiões do Brasil, principalmente na parte centro a sudeste do Brasil. Vamos falar de rios voadores. Espera aí que eu abri o livro de novo, porque deu uma pane no sistema. Rios voadores são fluxos de vapores, né? São massas de ar, O que, assim, massas de ar com muita água. São grandes nuvens repletas de água. É tipo nuvem de chuva. Isso, nuvem de chuva. Nuvens. Vocês sabem que uma nuvem é nada mais nada menos do que gotículo de água, né? Toda nuvem são gotículas de água. Então, esses rios voadores são nuvens carregadas de muita água. Tipo, são bilhões de litros de água que essas nuvens carregam. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que se forma o processo, como é que se formam esses rios voadores. Essas enormes nuvens de água que se formam aqui na região, vem aqui da região tropical, vem dessa região do Atlântico, ó, nuvens que vêm daqui, chegam até a Amazônia, são alimentadas pela evapotranspiração da Amazônia, aí carrega chuva para essa parte mais oeste do continente, bate na Cordilheira dos Andes, né? E é refletida para outras regiões do Brasil, da América do Sul, carregando chuva ali para o sudeste, parte central do Brasil, sabe? São chamados de rios voadores. Esses rios voadores seriam como se fossem o quê? Grandes nuvens com muita água, que carregam muita água de um local para outro. Esses rios voadores. Chegam-se a dizer, na verdade, existe uma estimativa que os rios voadores que se formam nessa região aqui, na região da Amazônia, são nuvens que têm mais água, muitas vezes, do que o próprio rio Amazonas. Para vocês verem, como são nuvens carregadas de muita água. Deus me livre. Por isso que são chamados de rios voadores, porque, tipo, realmente tem a quantidade de um rio, até muito mais do que um rio, de água. E que fica aí, né, circulando na atmosfera, levando água de um local para o outro. Ana Beatriz, deu um pouquinho de zoom no livro. Só para poder enxergar melhor. Deu um pouquinho de zoom na imagem. Gata, porque eu tava tomando uma aguinha. Vamos mudar assim, relaxe. Primeira informação que a gente tem aqui, logo no início da página. A riqueza hídrica da América do Sul. Vocês sabem que o Brasil é o país que tem maior quantidade de água doce do mundo, né? O nosso território. O Brasil é o país que nós somos beneficiados. Mas não é só o Brasil. Na América do Sul existem grandes quantidades de água. E a gente vai entender agora por quê. Por que na América do Sul, nessa parte sul da América, a gente vai encontrar grandes quantidades de água. Existem aqui mais ou menos alguns fatores que vão explicar isso para a gente. Diz aqui que 3 coisas são essenciais. As correntes de ventos que vêm do Atlântico, a parte lá do Atlântico, vou mostrar já já. As correntes de vento do Atlântico tropical, da parte tropical do Atlântico, que levam essa água, né? Esses ventos, eles carregam umidade do Atlântico para a Amazônia. Aí na Amazônia a gente tem o fator que as plantas elas emitem para a atmosfera o quê? H2O, né? Elas não emitem, elas não fazem a evapotranspiração, elas transpiram, pronto. A gente tem o fator da vegetação da Amazônia, que libera muita água para a atmosfera durante o dia, chega a ser bilhões de litros de água por dia. E tem um outro fator, que é a Cordilheira dos Andes. Professora, o que é que a Cordilheira dos Andes tem a ver com a quantidade de água na América do Sul? É porque a Cordilheira dos Andes, ela age como como é que eu posso dizer? Ela barre, ela barre, eu disse barre, não, desculpa. Como é que eu posso dizer? Ela barra a água, né? Ela barra os ventos vindo da Amazônia e deposita aquilo ali para outras áreas do território. Ela meio que age como uma barreira, né? Isso que eu queria dizer e não tinha dito. Ela age como uma barreira. A gente chama isso de acidente geográfico. A Cordilheira dos Andes, essa grande quantidade de montanhas que existe aqui na América do Sul, ela age como um barramento. Tipo assim, o vento úmido carregado de muita água bate nela e é transportado para outras áreas da América do Sul, levando chuva para outras partes da América do Sul. É tipo um muro, tipo a nuvem bate e volta. Isso, a nuvem bate lá, geralmente gera chuva nessa região, né? O rio voador, ele leva chuva, obviamente. Então, se forma ali na região da Amazônia, muitas nuvens carregadas de umidade, de água, aí vai circulando rumo ao oeste, bate na cordilheira, gera uma chuvazinha ali naquela região, mas a massa de ar ela continua circulando. Aí vai levando chuva para outras áreas da América do Sul. Vamos olhar aqui o processo agora, como é que isso acontece, para vocês entenderem mais, ficar mais dinâmico.
Então, 3 coisas são essenciais para se ter grande quantidade de água na América do Sul. Os ventos que saem da zona tropical do Atlântico. Outro fator, a floresta amazônica, que evapotranspora, né? Libera muita água para a atmosfera. E o outro fator, a Cordilheira dos Andes, que age como um barramento e dispersão, de certa forma, dessas massas de ar, desses rios voadores, que carregam muita água e chuva para outros locais. Deixa eu ver onde é que está o número 1 aqui. O número 1 está aqui, ó. Vamos para o processo? Como é que acontece a formação dos rios voadores? Por que na América do Sul tem tanta água? Vamos lá. Número 1 diz o seguinte: os ventos carregados de vapor do Oceano Atlântico. Vocês sabem que essa parte leste aqui, né, é onde faz divisa com o Oceano Atlântico, né? Então, nessa parte tropical aqui, que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, a gente tem a formação de grandes massas de ar, né? De ventos, eles carregam o quê? Eles carregam umidade, água. Eles carregam umidade e água. E aí, esse número 1 está dizendo, ventos carregados de vapor do Oceano Atlântico tropical. Professora, por que áreas de oceano a gente vai encontrar grande umidade? Porque a água, ela evapora, obviamente. Ela evapora, vai para a atmosfera, então gera muita umidade. É por isso que áreas litorâneas são áreas muito úmidas, geralmente, né? São áreas muito úmidas. Por quê? Pela ação ali da transpiração, da evaporação da água do mar, do oceano e do oceano. Então, eventos carregados de vapor do Oceano Atlântico tropical sopram continuamente em direção aos Andes, passando sobre a floresta amazônica. Olha o que é que vai acontecer. Imagine o mapa aqui da América, né? Está saindo muitos ventos, está vindo muitos ventos aqui da zona atlântica, né? do Oceano Atlântico, rumo ao oeste. Está indo rumo ao oeste, né? Os ventos saem daqui do Atlântico, vai rumo ao oeste. Aí, o que é que esses ventos vão fazer? Tá vendo? Ó, ventos carregados de umidade. Essa área que é uma área de muita evaporação, ó, do oceano, evapora, forma muitas nuvens. Essas nuvens carregadas de umidade, né? Vão para onde, professora? Vamos para o número 2. O que é que diz o número 2? Cadê o número 2? Tem número 2 não, aqui. Deixa eu ver o número 2. É do outro lado. Do outro lado, né? Mas enfim, antes do número 2 tem isso aqui, ó, essa outra informação. Além de vapor e oxigênio, árvores dispersam na atmosfera substâncias que estimulam a condensação da água. Quando se junta o vento úmido do Atlântico a isso, ó, imagina, já está vindo muitos ventos úmidos ali do Oceano Atlântico, né? Carregado de umidade, de muita água. Em estado gasoso. Mas aí imagine, quando se junta essa evaporação do Oceano Atlântico com a evaporação das plantas, o que é que vai acontecer? O resultado é uma chuva torrencial, chuva muito forte. Quando vocês verem esse nome chuva torrencial, quer dizer que é uma chuva muito forte. Então, quando se junta o vento úmido do Atlântico a isso, com o fator da evaporação das plantas, né, vai se formar grandes chuvas torrenciais, chuvas fortes. Número 2, é pro número 2. A gente já está na parte mais oeste do continente, tá vendo? Estamos rumo ao oeste. Número 2. Acima da floresta, a umidade oceânica encontra-se com cerca de 20 bilhões de toneladas diárias de água, que ascendem, ou seja, sobem na atmosfera da Amazônia por evapotranspiração. No caso, as plantas, elas fazem a evapotranspiração, elas transpiram, né? Então, imagine, já tem muito vapor de água, muita umidade vindo do Oceano Atlântico. Aí se encontra com essa grande evapotranspiração aí das plantas, criando nuvens que cobrem a floresta. E essas nuvens geram o quê? Muita chuva. É por isso que você já deve ter ouvido falar que essa região amazônica é uma região de clima equatorial, quente e úmido, mas é o clima brasileiro que mais chove. Tipo, é o clima do Brasil que mais propaga chuvas, né? É uma área muito, muito, muito úmida. Praticamente chove quase todos os dias na região amazônica. Por quê? Porque além de receber muitos ventos úmidos lá do Oceano Atlântico, quando se junta com a grande evapotranspiração das plantas da Amazônia, da floresta amazônica, vai formar mais ainda o quê? Nuvens carregadas de muita chuva, né? E como a umidade é muito elevada, isso faz com que as gotículas de água se tornem pesadas e caiam em forma de precipitação, né? Chuva, do tipo de chuva. Ó, criando nuvens que cobrem a Amazônia. Aí vamos para cá, ó. Número 3. A gente já está na cordilheira aqui, tá vendo? Ó, número 3. Esse rio voador, que seria essa grande massa de ar, né, que se forma lá na Amazônia, que recebe a umidade vinda do Oceano Atlântico, precipita parcialmente, ou seja, não é 100%, uma parte desse rio voador, dessa grande massa de ar aí, carregada de umidade, ela vai precipitar parcialmente na encosta andina, ou seja, ali próximo à Cordilheira dos Andes, como chuva e neve, né? Nos locais mais frios, em cima da montanha e tudo mais, vai ser neve. Alimentando as cabeceiras de vários rios, tipo a nascente de vários rios. Inclusive o que forma o Rio Amazonas, né? O Rio Amazonas, ele se forma nessa região dos Andes.
Então, boa parte do rio Amazonas, a nascente dele, é beneficiada pelos rios voadores da própria floresta lá, amazônica. Número 4, a Cordilheira dos Andes desvia, por isso que eu disse que ela meio que barra, né? Ó, eu disse que ela age como um acidente geográfico, barrando ali um pouco a umidade e, de certa forma, dispersando o ar dessa região andina, da Cordilheira dos Andes, para outras áreas da América do Sul. Tipo assim, ela é crucial. Se não existisse a Cordilheira dos Andes, esses ventos eles iriam realmente em direção ao oeste, tornando essa região aqui da parte central da América do Sul mais seca, seria mais seca. Por quê? Porque não teria a presença ali da Cordilheira dos Andes para barrar os ventos e dispersar esses ventos para outras áreas da América do Sul. Na minha cabeça, eu vejo o mapa. Eu não sei nada de vocês, mas na minha cabeça eu fico vendo o mapa assim bem direitinho. Espero que vocês consigam fazer essa associação. Tipo assim, onde está a Cordilheira dos Andes e onde está o restante da América do Sul. Vocês veem, né? Isso? Eu também estou pensando. Pronto, eu penso, sempre quando eu vejo que eu estou estudando geografia, eu me imagino no mapa. Então, eu consigo entender muito bem o que está acontecendo. Olha o número 4, continua aqui na cordilheira, né? A Cordilheira dos Andes desvia, ela tem essa ação, ó, o vento bateu nela e ela vai desviar. Então, ela desvia massa de ar para o interior do continente, ou seja, para a América Central, né? Aqui, América Central, não, América do Sul, onde a umidade alimenta as bacias hidrográficas ao sul da floresta. O que é uma bacia hidrográfica, professora? Eu não lembro mais não, vi no sexto ano, não lembro mais. Uma bacia hidrográfica é uma região ali formada por um rio principal e vários afluentes. Rios menores que desaguam nesse principal, tipo a bacia do rio Amazonas. Seria uma grande área ali formada por um rio principal, que é o rio Amazonas, né? Ele é o maior rio da bacia, obviamente, é o rio principal. E tem vários afluentes que desaguam nele. Então, imagine uma coisa, a Cordilheira dos Andes, ela age barrando ali os ventos e dispersando os ventos para outras áreas do Brasil e também da América do Sul, fazendo com que ocorra chuvas em outras áreas da América do Sul, alimentando essas bacias hidrográficas, né? Tanto os rios principais quanto rios menores que desaguam nesses principais. Tem número 5? Tem. Ó, o número 5. Parte da água da chuva que se infiltra no solo chega até os aquíferos, ou seja, formando aí águas subterrâneas, que são essenciais também para a nossa utilização, né? E aqui fala até de alguns aquíferos, espera que a gente vai falar. Número 6. Dos aquíferos emerge a água que alimenta rios e lagoas perenes. A gente sabe que muitas nascentes de rios ocorrem por causa de aquíferos, né? Aquíferos podem dar origem a nascentes de rios, né? De águas na superfície. Então, além da água da chuva, desses rios voadores lá, né, que se formaram aqui na Amazônia, que recebeu a umidade do Oceano Atlântico, enfim, que bateu lá na costa da Cordilheira dos Andes e se dispersou para os outros territórios na América do Sul, vai se formar águas subterrâneas, aquíferos, e esses aquíferos podem dar origem aí também a alimentar rios, lagoas, enfim, que são de águas perenes. Ou seja, quando a gente fala de um rio perene, professora, quer dizer o quê? Que quer dizer que aquele rio sempre tem água. Sempre tem água ali. Por isso que está dizendo aqui, ó, dos aquíferos emerge água que alimenta os rios e águas perenes. Deixa eu ver se tem o número 7. Tem não, né? Pronto. Aí vamos para aqui para baixo. Entenderam que são rios voadores? Sim. Esses rios voadores. Viram que o processo começa lá no Oceano Atlântico, né? Carregando umidade, chega na Amazônia, beneficiado pela grande evapotranspiração da floresta amazônica. Falamos da importância da Cordilheira dos Andes. Ocorre um pouquinho de chuva nessa região? Ocorre. Mas boa parte dos ventos vão ser dispersados para outras partes aí do território. É por isso, professora, que quando a gente vê o mapa do Brasil, tem aqui o mapa, né? Tem, mano, se eu voltar, eu tô com medo de não dar certo. Peraí, deixa eu ver aqui embaixo. É por isso que, por exemplo, boa parte da umidade, boa parte das chuvas que chega até o centro-oeste e o sudeste do Brasil, muitas vezes são beneficiados por esses rios voadores que vêm daqui, da região da Amazônia, que bate na cordilheira, e sopra para outras partes do Brasil. É por isso que as grandes queimadas que estavam acontecendo na Amazônia, estão até hoje, na verdade, não acabaram. As grandes queimadas que ocorrem aqui, muitas vezes, podem ser visíveis a olho nu, né? Aqui em São Paulo, em outros locais no Brasil. Por quê? Por causa dessas correntes de ar, né? Que são transportadas aí da região amazônica para outras regiões da América do Sul, chegando até outras regiões do Brasil. Ô, Ana Beatriz, Oi. naquele mapa ali em cima dos rios voadores, por que que os ventos estão vindo do lado direito?
Se do lado direito é leste no mapa. Tá falando do globo em si? Essa parte direita aqui, né, é a parte do Oceano Atlântico. Aham. Tá vendo? Ó, peraí. Vou botar o mapa para ficar melhor. Ai, meu filho. Vou mudar outro zoom, que aqui não dá para ver nada. Brasil, né? Ó. Aqui é América do Sul. Lembra que os rios voadores se formam aqui? Dá para ver o mouse? Eles começam, na verdade, a origem deles, né? Vem dos ventos carregados de umidade daqui, do Oceano Atlântico. Esses ventos carregados de umidade, eles vêm em direção ao oeste. Oeste, à esquerda, tá vendo? Ele vem aqui, ó. Ah, agora entendi. Tá vendo? Aí ele chega até aqui na Amazônia. Quando ele chega na Amazônia, ele vai receber, ele vai se intensificar. Essas massas de ar que vêm daqui do Atlântico já vem carregada de umidade por causa do Oceano Atlântico, né? Que a água evapora muito, forma massas de ar bem úmidas. Então vem em direção ao oeste, chega na Amazônia, é triplicado ou quadruplicado, enfim, a quantidade de umidade. Por quê? Por causa da floresta amazônica, que ela faz a evapotranspiração, libera muita água na atmosfera. Então, formam-se aí massas de ar muito, muito úmidas. E essas massas de ar que a gente vai chamar de rios voador, chama de rio voador por quê, professora? Porque muitas vezes essas massas de ar carregam mais água do que até rios, né? Existe uma estimativa que essas massas de ar que se formam aqui, essa massa de ar, esse rio voador, que se forma na Amazônia, ele tem mais água do que o próprio rio Amazonas. Então, é por isso que é chamado de rio voador. Mas são enormes massas de ar carregadas de umidade que carrega chuva para outros locais. Então, eles vêm rumo ao oeste, aí batem na Cordilheira dos Andes, né? Nessa cadeia de montanhas aí que existe na parte na América do Sul. Quando bate aqui, aí causa um pouquinho de chuva nessa região, do lado aqui na lateral da cordilheira, mas boa parte da umidade, ela vem sendo transportada, a cordilheira, ela serve como também meio de desviar essa massa de ar. Então, ela desvia, carregando água para outras partes aqui do Brasil, da América do Sul. Tá vendo? Leva água. E ao levar água, por exemplo, pode levar também partículas que estejam no ar. Os ventos é o ar em movimento. Então, imagine que essas massas de ar, elas são transportadas pela ação dos ventos, né? Elas são transportadas. Então, tudo que vem dessa região aqui, possivelmente pode ser sentida em outras partes da América do Sul. Porque a Cordilheira dos Andes, ela desvia esses ventos para outras áreas. Entendeu? Ah, agora entendi. Mas alguém não entendeu? Não tinha entendido direito? Sempre quando estiver estudando essa parte aí de geografia física, imagine-se no mapa. Vocês não se prendem. Eu dei uma dica para os alunos do nono ano e eu vou dar uma dica para vocês também, que é muito importante. Comprem um mapa do mundo. Comprem. A minha aluna Lívia, faz propaganda de Lívia agora. Lívia, do nono ano da Boa Passagem, ela comprou, eu disse a ela que comprasse. Eu disse à turma, na verdade, que comprasse um mapa do mundo. Porque eles estão vendo muita parte de geopolítica da geografia. Né, estudando muitas guerras, conflitos que ocorrem no mundo inteiro. E vocês também vão ver isso. Não tanto esse ano agora, nessa parte do ano, mas vocês vão ver ainda. E muito no nono ano também. Então, eu aconselho que vocês comprem um mapa do mundo. Ela disse que foi menos de R$10. Comprou lá na Santo Antônio, na papelaria, no caso, né? Comprou na papelaria e ela disse que foi bem baratinho. Eu disse, olha, coloque no seu quarto, na parede, fixe com qualquer coisa aí que você conseguir. Fixe e fica observando. Tipo assim, você vai aprender muita coisa de geografia, de história com o mapa. Certo? Ajuda muito. Para vocês compreenderem. E aí, quando eu estiver falando, vem na cabeça de vocês. Vixe, eu já sei onde é que se localiza isso aqui. Eu já sei onde é que se localiza aquilo ali. Ah, tal país está no Oriente Médio. O Oriente Médio é Ásia? É Ásia, porque eu já tenho lá o mapa, já olhei. Tá vendo? É muito importante vocês terem um mapa em casa. Bem baratinho. Ela comprou menos de R$10. É claro que tipo, não é uma qualidade perfeita, mas tem todos os países do mundo, todos os continentes, todas as ilhas. Muito bom mesmo. Eu aconselho. Então, ó, na minha cabeça já tem aqui, ó, América do Sul, a parte norte todinha. Quando eu vejo isso aqui, já tá 10 na minha cabeça. Professor, o meu tá só saindo. Eu acho que é a sua internet. Pode ser. Eu já tirei, já me estressei, eu quase dando aula um murro. Mas Maria. com raiva, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ter fé em Cristo. Pronto, vou terminar essa parte aqui, que eu acho que vai dar tempo, né? Vamos com fé em Cristo. Maiores aquíferos sul-americanos. Olha aqui, a gente tem 2 grandes aquíferos na América do Sul. Inclusive, eles são considerados também os maiores do mundo. Em 2013, no ano de 2013, há pouco tempo, né? Há 7 anos,
cientistas anunciaram a descoberta de um sistema aquífero Grande Amazônia, chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia. Nessa região aqui, a gente vai encontrar uma grande área de aquífero. Aquíferos são o quê, professora? Águas subterrâneas. Água subterrânea. Como é que uma água subterrânea se forma? Naquele ciclozinho da água, quando ocorre a chuva, boa parte da chuva infiltra no solo, formando as águas subterrâneas. Estendendo-se da Colômbia, Equador, Peru, até a ilha de Marajó, ele guardaria mais de 160 milhões de quilômetros cúbicos de água, o equivalente ao que supriria a demanda mundial de água por 250 anos. Essa região aqui todinha, tá vendo? De aquífero, o aquífero Grande Amazônia. E tem um outro muito conhecido, que é o aquífero Guarani, né? Que vocês conhecem. Em 2018, até 2018, na verdade, só havia um acordo internacional sobre os aquíferos sul-americanos, assinado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, para regular o uso do aquífero Guarani, o segundo maior aquífero, né, do continente, e ele é considerado também do mundo, salvo engano, que já enfrenta extração excessiva, poluição e outras ameaças por ações do homem, por ações do próprio homem, que vai lá, deposita no solo produtos químicos, que vai, de certa forma, infiltrando no solo e contaminando essa água. Lixo também, que acaba contribuindo para a infiltração e a contaminação das águas subterrâneas, enfim, e várias atividades que a gente realiza. Aí, para terminar, a gente tem aqui a parte de hidrografia e as principais bacias que a gente vai encontrar. Professora, lembre de novo que é uma bacia hidrográfica. É uma grande área formada por um rio principal e vários afluentes, rios menores que desagam no rio principal. Aqui a gente vai falar tem 3 grandes bacias, né? A bacia na América do Sul, bacia do Orinoco, bacia do Orinoco, bacia do Amazonas, que não pega só o Brasil, e a bacia do Rio da Prata, Bacia da Prata, chamada ela. As bacias mais importantes são transnacionais. Por que transnacional, professora? As bacias principais elas são transnacionais, porque elas não englobam somente o território de um país. Pega ali vários países. Algumas atividades vêm sendo realizadas que, de certa forma, vêm degradando essas bacias, como o desmatamento, contribuindo para a degradação. Desmatamento, construção de represa para a produção de usinas hidrelétricas, canais de irrigação que vai ali criando canais nos rios, transformando o curso dos rios, despejo de esgoto dos rios. Tudo isso está afetando essas regiões de bacias, que não engloba só um paizinho, né, como eu falei. Aí a gente tem aqui, vamos falar de 2 bacias. A bacia do Amazonas, que é a maior do mundo, tanto em tamanho quanto em volume de água. Olha aí, ela, de certa forma, 15% de toda a água doce lançada nos mares da Terra provém dela. A Bacia da Prata, que não pega Brasil, pega um pouco do Paraguai, Argentina, engloba um pouquinho de nada do Uruguai também, Bolívia, 5 países. Abriga grandes cidades e parcela excessiva da população desses países, né, no caso. Atividades econômicas, produção de energia elétrica dos 5 países, o que multiplica os interesses, conflitos e a necessidade de acordos de cooperação entre esses países aí, para, de certa forma, planejar como é que essa água vai ser utilizada, como é que a água desses rios vai ser tratada, enfim, para que não haja conflito. E aqui está, mais uma vez, explicando a questão dos rios voadores, fazendo uma simplificaçãozinha, tá vendo? Olha como é que faz, como é que vai acontecer o fluxo. Os ventos sopram do oceano, chega até a floresta amazônica, recebem aí uma adição de mais umidade por causa da floresta, chega até a Cordilheira dos Andes, a cordilheira age como um acidente geográfico, ela barra ali os ventos e, de certa forma, faz com que esses ventos sejam desviados para as outras regiões do Brasil, carregando chuva para outras regiões do Brasil, chega até aqui, Uruguai, Argentina, outras partes da América do Sul também, carregando chuva. Olha a observação que o livro diz. Sem a floresta amazônica, cientistas acreditam que boa parte do Cone Sul seria o quê? Essa parte da América do Sul, se tornaria uma região árida, seca. Por quê? Porque boa parte das chuvas que chega nessa região é por causa das massas de ar, dos rios voadores que se formam nessa região amazônica. E tem uma observaçãozinha aqui que eu estava falando da questão das queimadas, né? Aí fala o seguinte, quando há queimadas intensas, por exemplo, na região amazônica, né? Porém, o rio de nuvens é tomado por poluentes que chegam a cidades tão distantes do arco do desmatamento como São Paulo e Buenos Aires. Então, as queimadas que são realizadas lá na Amazônia, elas se refletem, elas chegam até outras partes da América do Sul, bem distante, né, da floresta amazônica, inclusive. Olha aqui, tá aqui a floresta amazônica,
E olha São Paulo. Olha Buenos Aires aqui na Argentina. Como chega longe, né? Por quê? Porque os ventos são dispersados. Eles estão sempre em circulação. Terminamos essa parte. Alguma dúvida? Ou só na hora da prova? Não, Só na hora da prova. nem na hora da prova. Aê! Muito bem. E que horas são? Vixe, faltam 6 minutos. Vou começar a parte de climas. Vou começar. Não vai dar tempo de terminar, mas vou começar. Dá para perceber esse mapa? Não. Hã? Deixa pra começar na outra aula, que aí já pega tudo. Só um pedacinho. Tem que ser, né? Tem que aproveitar o tempo que tem. Não, Então, Ana Beatriz começa na outra. Na semana de... A gente só tem essa aula hoje e a semana que vem não tem aula porque vai ser o recesso. Na outra vai ser semana de revisão. Aí na semana de revisão eu vou ter que pegar aí uma aula, mais ou menos, para terminar a parte de clima e de vegetação, para terminar o tema 2. No caso, a prova, pode anotar aí, viu, no livro, se quiser. A prova vai ser sobre o tema 1 e o tema 2 da unidade 3. Que vocês já fizeram resenha, inclusive, não foi? Ou foi resumo que eu passei sobre essa parte? Faça um resenha. Foi resenha. Duas resenhas? Pronto. Climas. A gente vai ter uma grande diversidade de climas, diversidade e variedade, né? De climas no continente americano. Pode ver aí, vamos para a legenda? A legenda, mais uma vez, está em cores, ó. Cada corzinha dessa exemplifica um tipo de clima. Professora, o que é que define um clima aí de um local? Vai ser o quê? Existem basicamente 5 coisas que definem um clima de um local. O que é que faz com que Caicó tenha um clima semiárido, quente e seco? O que é que a gente avalia para dizer que o clima de Caicó é semiárido? Avalia o quê? A temperatura, avalia as chuvas, a precipitação, avalia a umidade relativa do ar, os ventos, a pressão atmosférica, ou seja, o peso que o ar exerce sobre a área. Essas 5 coisas aí que eu falei são essenciais para definir o clima de um local. Clima não é algo que muda durante um dia, durante 2 dias, durante, sei lá, 1 ano, 2 anos. Para a gente dizer que um clima mudou, eu tenho que avaliar a mudança do tempo atmosférico, que esse sim varia constantemente. Eu tenho que avaliar a mudança do tempo atmosférico em pelo menos 30 anos, para eu dizer, o clima de Caicó não é mais semiárido, o clima de Caicó é outro agora. Tá entendendo? Quando as pessoas colocam nas redes sociais, eita, hoje tá um clima tão frio, hoje tá um clima tão agradável para ler um livro, namorar, com crush, ou então, sei lá, tomar um chocolate quente, hoje tá um clima tão agradável. Eu tô dizendo exemplos, viu? Não é clima. Não, é um equívoco, as pessoas não sabem o que é a diferença de clima e tempo. O tempo realmente é esse que varia constantemente, porque o tempo é o quê? É o estado momentâneo da atmosfera. Então, o estado momentâneo da atmosfera é um dado lugar, é um dado local ali, em um dado período do dia. Então, fica mudando. Ana Beatriz. Oi. Jailton, ele foi explicar isso pra gente no 6º ano, tipo, ele ia explicar a diferença entre clima e tempo. Aí quando a turma errou, ele disse que ia rasgar o diploma dele. Bichinho. E o Oscar também explicou isso. Explicou, não foi? Botem na cabeça. O tempo, ele é momentâneo. Momentâneo é algo que fica mudando o tempo inteiro, né? Tipo, às vezes você acorda de mau humor, aí 2 horas depois você já tá super alegre, aí 2 horas depois você já tá triste. Pronto, o tempo é mais ou menos isso. Ele é momentâneo, ele é instantâneo, fica mudando a todo instante, né? E ele muda de um lugar para o outro. Tipo, às vezes você tá numa mesma cidade, num bairro Boa Passagem tá chovendo, no bairro Paraíba não tá chovendo. Por que, professor, isso acontece? Porque o tempo, ele tanto muda, né, a todo instante, de acordo com o horário do dia, quanto ele pode mudar de um local para o outro. Então, aqui as condições do tempo podem estar favoráveis para a chuva, mas lá no outro bairro não. Certo? Ele muda de um local para o outro. O tempo varia muito, muito, muito mesmo. Dependendo do local, mais ainda. Ana Beatriz é chamada. E agora a gente vai falar sobre o clima, né? E o clima, na verdade, aqui no continente americano, a gente vai ter alguns tipos de climas. Vai ser um continente muito diverso em relação aos climas. Professor, o que é que faz com que o continente seja tão diverso em relação aos climas? Sua extensão territorial, a quantidade as vegetações, a posição aí latitudinal, se está próximo ao Equador, se está mais distante do Equador, se está na zona tropical, vai ter um clima diferenciado. Ana Beatriz, vai fazer chamada?